Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos desvendar um mistério. Quem foi João Minhoca? João Minhoca foi um personagem de teatro de bonecos, teatro de fantoches. Eu conheci essa história graças a Suzanita Freire e o seu livro que ela fez sobre esse personagem, O Fim de um Símbolo. Esse livro conta como surgiu o primeiro personagem brasileiro do teatro de bonecos. Essa história ela pesquisou e descobriu através de uma reportagem de João do Rio, na revista Cosmos, de 1905. E depois ela foi republicada na Vida Vertiginosa, que é um livro também do João do Rio, de 1914. Então, o boneco, que é o João Minhoca, ele foi muito popular, tão popular que se transformou até em revista, transformou em folhetim, um folhetim crítico, que fazia críticas políticas. Mas vamos começar do começo. Afinal, teatro de boneco é o quê? É teatro, é o como nós conhecemos o teatro, só que ele é feito através dos fantoches, através das marionetes. E é muito antigo. Ele começou na Idade da Pedra, em plena Era do Gelo. Foram encontradas as primeiras marionetes em uma caverna na Alemanha. Acredita-se que uma estatuetazinha, era chamado o Homem-Leão, era usado no teatro de bonecos. Esse teatro tinha fundo religioso. No Egito também foi usado o teatro de bonecos. Vários fantoches egípcios também foram encontrados. Esses fantoches, eles eram utilizados para contar histórias religiosas, ou talvez até alguma história de aventura, porque o egípcio não criava o romance, ele não existe. Eles só transcreviam o que viam. Então, também, como vocês estão vendo agora nesse pequeno trecho do filme Cabiria, que é um filme de 1914, um filme italiano mudo, esse fantoche é como os romanos utilizavam o fantoche. Eles utilizavam o fantoche de fio, mas esse fio passava por dentro do boneco. E eles contavam e sacudiam essa cordinha e contavam a história. Na Idade Média, o boneco apareceu também os famosos bonecos de fio, que esses bonecos que a gente vê, Pinóquio, era para ser um boneco de fio. Então, esses bonecos apareceram na Idade Média, contavam histórias de cavaleiro, contavam histórias da Bíblia. No Oriente, também existe um número grande de teatros de bonecos. Os mais famosos são da China. A família Fei é uma das famílias Fei da China. Eles são a família que mais tempo existe na profissão de bonequeiro, de teatro de boneco. Eles são desde o tempo do imperador da China. No Japão, existe também teatro de boneco famoso, o Burraco, que é um teatro que é impressionante. Você vê os bonecos, dá a impressão que são pessoinhas. E no Brasil? No Brasil surgiu logo que os portugueses chegaram e começaram a catequizar os índios. Os jesuítas faziam essa catequese através do teatro de bonecos. José de Anchieta escreveu algumas peças para o teatro de bonecos. E era um boneco chamado boneco de bengala, porque tinha essa haste que prendia na cabeça do boneco. E eles contavam histórias, geralmente histórias religiosas. Isso só vai mudar com a vinda da família imperial. Quando a família imperial chega no Brasil, vem outros tipos de boneco. E esse gosto do teatro de boneco começa a se tornar uma coisa mais popular. Vários casos aconteceram que contavam histórias na Folia de Reis. Começou a aparecer o teatro de Mamulengo. Só que no nosso caso, aqui do João Minhoca, ele aconteceu, foi no Segundo Império, com a Companhia Automática Ilustrada, que era o nome da companhia do criador do João Minhoca, o João Batista Avale.
Esse cara era um tipógrafo, ele trabalhava na tipografia, que se tornaria a tipografia do Estado. Ela era uma tipografia voltada ao Estado brasileiro, que fazia o Diário Oficial, que seria no futuro seria o Diário Oficial. João Batista era um tipógrafo, mas ele era um cara gaiato lá na turma, engraçado, muito safo, falava vários idiomas e também imitava as pessoas. Hoje ganharia vida facilmente como dublador desses desenhos animados. Mas apareceu uma companhia de teatro italiana do Luigi Lupi em excursão aqui no Brasil. O Luigi tinha um problema, todo mundo só falava italiano, ninguém conseguia falar o português. Então eles falaram para ele que tinha um cara muito gaiato, que era o João Batista, que conseguia imitar vozes e fazer sons engraçados com a boca. Então o Lupi chamou o Batista para ser Frigoli. Frigoli no teatro de boneco é o cara que faz as vozes, faz as imitações, e ele cria esse tipo de espetáculo, né? Ele é a voz do boneco. E o Batista foi. Ele, achando que estava dando um grande golpe, falou: ó, só trabalho por 2 vezes meu salário lá na gráfica. O Luigi pagou imediatamente. Ele achou até legal, falou: pô, deu certo, o cara nem negociou. Só que ele trabalhou no teatro de boneco e viu o que é o teatro de verdade. Quem ganhou foi a companhia do Luigi. Ele ganhou um preço fixo e o Luigi ganhou através da cobrança de ingresso e ganhou um dinheirão. Ele teve um trabalhão, que ele até falava nas suas memórias que trabalhou muito, e Luigi que ganhou. Ele não ganhou praticamente nada. E ele foi mordido pelo bichinho do teatro. Ele falou: se os italianos podem fazer, eu também posso. Então o que ele fez? Criou o João Minhoca. O João Minhoca, ele é baiano, abolicionista, capoeira e nascido ali no Recôncavo. Então, o João Minhoca, ele era uma figura heróica, um carinha muito esperto, muito ladino, cheio de graça, e estava sempre contra o sistema. E o João Batista, no seu primeiro espetáculo, ele foi num bar, convenceu o cara a fazer o espetáculo, que ele faria ali o espetáculozinho do João Minhoca, até curto. Só que o cara ganhou muito dinheiro vendendo bebida. Ficou com um bolso cheio de dinheiro. E ele ficou só com um fixo, né? Que ele cobrou. Eu cobro tanto para fazer. Aí ele viu que ele estava totalmente errado. Que ele deveria cobrar ingresso, ser teatro, ser um troço sério. Então ele criou o Teatro do João Minhoca, que era o teatro automático, né? Que ele chamava. E o João Minhoca, ele foi feito pelo um especialista, um escultor, um especialista, um italiano. E as roupas do João Minhoca foram feitas pelo pessoal do Teatro de Ópera do Rio de Janeiro. Mesmo pessoal que fazia figurino. Então o boneco era muito bem feito, muito bem trabalhado. E o João Minhoca começou a ganhar fama e ganhou amigos. Ele começou a ver que precisava de mais personagens. Ele criou outros personagens, como companheiros, antagonistas, para contar essa história. E no século XIX, o teatro de bonecos era um teatro voltado a adulto, não é igual agora, que se achava que era coisa de criança. Não, era um teatro adulto, um teatro satírico. Tinha umas piadinhas até bem picantes. O Batista foi chamado também para inaugurar um hotel lá em Petrópolis, na cidade imperial. E foi um sucesso na cidade. Ele fez as peças, foram um sucesso. Quando, de repente, um dia, apareceu um cara que era o mordomo do imperador Pedro II. E perguntou por que o imperador não viu o seu teatro. Aí o Batista ficou todo enrolado, ele não sabia o que dizer. Ele falou: o teatro está aberto para qualquer pessoa, qualquer um que queira pode vir aqui assistir o espetáculo. Aí o cara olhou para ele, viu que o Batista era apenas um camponês, um coitado. Falou: meu filho, não é o imperador que tem que vir, você tem que convidar o imperador. Faz o convite
para que o imperador venha e prestigie o seu espetáculo. Entendeu? Aí ele entendeu a mancada, correu lá no palácio de verão do imperador, em Petrópolis, e estava lá procurando, perdido no meio daquele palácio, não sabia onde se encontrava. Aí ele fala que encontrou uma senhorinha muito simpática, uma senhorinha italiana muito simpática. Ele perguntou onde está o imperador, que ele queria fazer um convite. Aí ela explicou direitinho onde estava o imperador, ele foi. Chegou lá, se apresentou ao imperador, fez o convite e ainda comentou que, para agradecer aquela senhorinha, que era uma senhora extremamente simpática, se não fosse ela, não encontraria o imperador. Aí o imperador olhou para ele, a minha esposa, a imperatriz, né? Dona Teresa, ela é muito simpática mesmo, gosta muito dessas coisas. Mais uma vez ele ficou sem graça, viu que tinha feito besteira, voltou para o espetáculo. Para o espetáculo, ele montou até o trono onde o imperador ia sentar, arrumou umas caixas de cervejas, colocou um veludo em cima, colocou o trono do imperador, Dona Teresa também ia participar do negócio, e ele fez um espetáculo que seria a volta ao mundo do João Minhoca. João Minhoca ia fazer a volta ao mundo de balão, conversaria com o imperador, não Pedro, mas o imperador Júlio César, quando passasse em Roma. E quando passou na cidade de Nápoles, ele começou a cantar uma musiquinha que deixou a imperatriz toda feliz, sorridente. Ele via lá de dentro da empanada. Empanada é o local onde fica o ator escondido, e uma janelinha onde mostra o boneco. Às vezes não tem nem a janelinha, é só a empanada, só que é para o lugar que oculta o bonequeiro. Então ele via a imperatriz, aí olhou e viu o imperador não está rindo, só saiu daqui quando o imperador ri. Ele fez um espetáculo e conseguiu fazer umas piadas e o imperador acabou sorrindo. E ele soube depois que o espetáculo veio muita gente, até gente da diplomacia, o Itamaraty inteiro estava presente, a maioria dos embaixadores estrangeiros compareceram ao espetáculo. Só que nós não sabemos, isso não é relatado, se ele cobrou ingresso ou esse negócio foi gratuito. Se ele cobrou ingresso, foi uma das suas maiores bilheterias. E foi muito elogiado, os jornais elogiaram o João Batista, falaram muito bem do João Minhoca. Aí o João Minhoca foi fazer um quê? Um tour pelo estado do Rio de Janeiro. Foi a Vassouras, que era uma das cidades mais ricas do Brasil na época, produzia café. Só que João Minhoca é abolicionista. Ele meteu o pau na escravidão e meteu o pau nos fazendeiros que exploravam o trabalho escravo. Os fazendeiros ficaram tão irritados com aquilo que mandaram os escravos dar uma surra no João Minhoca. Só que, para sorte do João Batista, o pessoal achava que João Minhoca era uma pessoa. Deu tempo dele reunir todo o seu material e meter o pé lá de Vassouras. Enquanto estavam procurando o João Minhoca, uma pessoa, ele se mandou. Ele, João Minhoca e sua trupe se mandaram dali. Mas nem tudo eram flores. Quando houve o bota abaixo, já na República, durante o período do Império, o Batista conseguiu fazer vários espetáculos. Mas quando veio a República e veio o bota abaixo, começou a acontecer uma série de coisas que não foram boas para ele, segundo o seu relato. Pereira Passos queria fazer a cidade do Rio de Janeiro uma capital assim espetacular. Criou o Teatro Municipal, alargou a Avenida Central, novas fachadas e trouxe da França o Guignol. Guignol é um teatro que é para fantoches de luva. Muito bom para João Minhoca, que também era de luva. Ao contrário do de fio, o Guignol é um pequeno teatrinho que se fica nas praças. Ele colocou uma série desses teatros nas praças, porque estava aparecendo uma nova clientela. A criança estava sendo vista, principalmente as crianças da classe média e da elite. Isso não era para criança pobre.
Criança pobre não era nem considerado criança, era só uma gente pequena. Como eu falei no outro vídeo, a Batalha do Campo Grande. Durante o século XIX, criança não era vista como criança, só como gente pequena. E começou a ser vista nas classes mais altas. Se vestiam como criança, eram tratados como crianças, recebiam até brinquedos. E o teatro de bonecos era um teatro para educar. Começou a se chamar o teatro de bonecos de teatrinho, que é uma coisa para quem faz boneco, isso é quase um insulto, chamar o teatro de bonecos de teatrinho. Isso minimiza o troço. E o teatro, na verdade, é uma coisa só. É o teatro para adulto, o teatro de boneco. No Brasil é o único país que tem teatro infantil. No resto do mundo, o teatro é uma coisa só. São considerados tudo igual. Não existe o teatro infantil, o teatrinho, não existe isso. Uma das primeiras peças a ser produzidas para criança foi Peter Pan, que ficou em Londres durante muito tempo, no século XIX. Mas se vocês lerem o original do Peter Pan, da peça, vai sair um monte de criança traumatizada hoje. É um troço violento, bárbaro e uma coisa assim politicamente incorreta. E bota incorreta nisso. E o João Minhoca começou a perder espaço. Numa entrevista a João do Rio, ele fala que o Guinol, a gente chama de Guignol, mas o nome mesmo é Guinol, porque o Guignol é o Grand Guignol, que é o espetáculo de sangue, um espetáculo de terror que fica nos subúrbios de Paris. E o Guignol é um espetáculo que nasceu em Lyon, que é esse do teatro que vocês estão vendo aí, com essas empanadas, parece um teatro pequeno, é um teatro específico para bonecos. E o João Batista começou a reclamar disso. Ele reclamou que isso não tinha mais bilheteria. Você tinha que contar com o contrato da prefeitura. Era o que a prefeitura te pagava. E ele foi esquecido. O João Batista e o teatro dele foi totalmente esquecido. Nós não temos nem imagens verdadeiras do boneco. Não tem nada. O mais próximo é essa gravura de propaganda que saiu aí. E olha que o João Minhoca, ele foi importantíssimo no seu tempo. Várias publicações infantis saíram com esse título, João Minhoca. João Minhoca virou coisa para publicação infantil. E também para crítica social, panfletos do João Minhoca. Era tipo o Cacete e Planeta da época, quando vocês viam um panfletinho, um folhetim escrito João Minhoca, era parecido com o que seria o Cacete Planeta. Era uma coisa engraçada, mas extremamente crítica. E foi se perdendo. Nós não temos nem foto do João Batista. Não existe nada. Toda a produção, tudo foi perdido. Não temos fotos dos bonecos, não temos fotos de cartazes, algum folhetim de teatro, nós não temos nada do João Minhoca. Tudo foi perdido. E é uma pena. Nós temos uma tradição muito grande de teatros de boneco. Eu tenho a honra de dizer que fui casado com uma bonequeira. Esse vídeo é homenagem a Lúcia Bela, essa aí que aparece aí porque vocês estão vendo, uma grande bonequeira. Ela produzia não só o espetáculo, como fazia os bonecos também. E era uma pessoa que me fez conhecer o João Minhoca. Para mim não existia, eu nem sabia que ele existia. E esse vídeo também é feito para que a gente lembre dessas coisas que nós perdemos. Nossa cultura está sendo destruída, destroçada, muito mal guardada. Temos muito pouco apreço por isso. Então, espero que tenham gostado. E até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.